frase "quando uma pessoa adoece, todos da família adoecem também" fica ainda mais realista quando a residência da família passa a ser uma unidade hospitalar. Pessoas com doenças que requerem longos tratamentos dividem o ambiente hospitalar com seus entes queridos que ora se revezam, ora não, durante o tratamento. O mundo externo ao hospital passa a ser visto pela TV e a rotina muda. Os cheiros da vida ficam limitados ao cheiro característico que o hospital possui. Por quanto tempo dura, ninguém sabe. Se vai conseguir voltar para casa com a pessoa amada, é um mistério que ninguém tem pressa para desvendar. Durante esse processo, como fica a saúde mental de quem espera para que a vida volte a ser normal? E quando tudo termina em luto, como lidar com a dor sem perder as esperanças e sem adoecer? Nesse episódio, iremos conversar sobre as mudanças vividas pela família da Leidiane. Eles estão enfrentando um momento crítico e de incertezas ao acompanhar um ente querido que está passando por uma situação de saúde delicada. Bom, você está sofrendo aí já há um tempo longo com a doença de seu pai e ele está aqui internado agora no hospital, acabou de passar por outra cirurgia. Como é que tem sido, Leidiane, assim, a sua rotina ter que para lidar com a situação da doença do seu pai, né? A logística tem que usar, fala um pouquinho sobre isso pra gente. A rotina, ela muda completamente, né? Porque a partir do momento que a gente pensa em uma questão de cirurgia, vir para cá para São Paulo, que a gente não é daqui, então você tem que se adaptar totalmente. No meu caso, eu trabalho presencial, então a empresa onde eu trabalho, ela já conhece o histórico, então eles me liberam trabalhar de home office, eu fico trabalhando de home office quando eu posso. Então, o dia que tem consulta médica ou dia de cirurgia, um dia pós-cirúrgico, assim, então praticamente não tenho condições de trabalhar, né? Nem de trabalhar, nem de dar assistência para o meu trabalho. Então, a empresa, ela já entende, eles informam, né, que eu posso trabalhar de acordo com o que eu posso, né, do meu tempo. Ele te dá apoio assim, Me dá né? apoio. Quer dizer, você está sozinha como parente para cuidar do seu pai, não tem outra pessoa que possa te render, tipo assim, né, para você descansar um pouquinho, não tem isso? Nesse momento, eu tô com a minha mãe também. Mamãe. Então, eu brinco assim que quando a gente passa por isso na família, cada membro da família tem a sua importância. Então, eu tenho um irmão, né, e tenho a minha mãe, então eu fico com a parte burocrática, a parte de conversar com os médicos, a parte de trânsito, dirigir, essas coisas, e minha mãe fica um pouquinho mais próxima do paciente, né? Então, e lidando com essa situação, uma situação delicada, né? Uma doença delicada e tal. O que passa pela tua cabeça, Giane? Como é que afeta você isso aí na sua vida emocional? Olha, antes do procedimento, sempre eu tento, assim, ser bem, assim, eu preciso estar bem para absorver bem as informações e conduzir bem a situação, né? Então, eu preciso estar bem para conversar com os médicos, para entender bem as informações, para saber lidar com tudo que tem que acontecer. Justamente as últimas cirurgias, 2 cirurgias sobre esse tema, o pós é bem complicado. Então, é um pós, assim, que me abala bastante, né? Você tem algum tipo de grupo de apoio, algum atendimento psicológico para te ajudar a enfrentar a situação aí? Ou tá lidando sozinha? Na primeira vez, que foi uma situação bem complexa, então esse grupo lá da empresa ajudou bastante, eles deram muita força, tanto o departamento quanto um grupo de amigas que tinha próximo lá, então eles têm me sustentado bastante, então eu preciso ser forte para minha família, então para minha família eu sou forte, então quando eu preciso de força eu recorro a eles, a esse grupo de amigos. Então, como a situação já está se estendendo para os 2 anos e a gente teve algumas situações no caminho também relacionado a isso, então houve sim a necessidade do atendimento psicológico. Eu contei muito com o meu líder, com o meu chefe lá do escritório, então ele me ajudou bastante, então sim, já tem quase 1 ano que eu estou tendo acompanhamento psicológico para ajudar nisso também. Para terminar, como que seu pai tem lidado com a situação toda, né? Com essa evolução dessa forma da doença?
A primeira vez foi bem complicado mesmo, porque no caso, ele, devido à doença dele, ele não queria fazer químio nem rádio. Então, pra gente, familiar que tá lidando com isso, é bem complicado você tentar contornar essa situação. Então, isso abala muito a família, né? Porque ele queria ir pra casa. Então, como que você vai pra casa assim, né? Então, onde que você tenta tirar força, Deus vai trabalhando com a pessoa, e ele entendeu que não tinha como correr da cirurgia. O caso dele sempre é cirúrgico, a doença dele sempre é cirúrgica. Então ele já entendia da importância da cirurgia por ser dessa segunda vez algo novo e pequeno, que dá tempo ainda de você resolver, Ele aceitou né? com mais facilidade. Essa vez ele aceitou com mais facilidade. Então parece que quando eu contei a notícia para ele da segunda vez, a minha mãe falou assim que ele entrou no quarto, fez uma oração, então parece que assim ele entregou para Deus a questão assim também, sabe? Então isso também facilita bastante, né? Ele tá mais bem resolvido com isso também, assim. Até acalma ele, né? Isso. Tá bom, Lídia, muito obrigado pela sua informação, tá? Que Deus te fortaleça para lidar com a situação e que seu pai se recupere. Muito obrigada. Lidar com a incerteza da vida por um longo período causa dor. Uma internação traz muitos desafios para o paciente e para os familiares e amigos. E quando se trata de doença crônica, existe a necessidade de todos se adaptarem às mudanças que a enfermidade produz. Essas mudanças na rotina causam conflito, estresse e, às vezes, desentendimentos na família. Um fator que contribui para o estresse no lidar com uma doença que complica e requer internação hospitalar é o risco de morte do paciente. Outro fator desagradável é quando o paciente não tem condições de ter um acompanhante durante a internação, gerando com isso a solidão no hospital. Esse isolamento pode contribuir para o surgimento de sintomas depressivos em algumas pessoas internadas. Além disso, muitos pacientes sentem culpa por dar trabalho e às vezes despesas aos parentes devido à sua doença. Um desafio, portanto, para a pessoa internada no hospital, em termos de preservar a saúde mental dela, é encontrar forças e motivação para enfrentar a realidade da doença que provocou a internação e encarar possíveis complicações da enfermidade. Para evitar que os familiares do paciente hospitalizado entrem em esgotamento físico e mental, é importante a união da família, de modo que diferentes parentes deem suporte ao doente, revezando as visitas e o acompanhamento. Dessa forma, não fica pesado para um membro da família. Instituições de saúde que oferecem grupos de apoio tanto para os pacientes com determinada enfermidade como para familiares proporcionam a possibilidade de nos grupos cada um poder falar, desabafar, receber apoio uns dos outros, tirar dúvidas, e isso auxilia no enfrentamento da doença tanto pelo paciente como pelos familiares. Grupo de apoio emocional ou atendimento em aconselhamento psicológico hospitalar são muito importantes para o alívio do sofrimento do paciente, porque qualquer enfermidade física produz repercussões mentais, como a possibilidade de surgir depressão, ansiedade excessiva, medo e muita insegurança. Os fatores emocionais associados à doença precisam ser entendidos pela equipe médica, bem como pela família e amigos, para que se faça uma abordagem desses fatores ou sintomas psicológicos, a fim de evitar sofrimento mental exagerado.
Precisamos entender que quando uma pessoa é hospitalizada, ela passa a experimentar um ambiente que assusta, muitas vezes quebrando a privacidade, gerando sentimentos de apreensão e medo. O paciente interrompe as suas atividades rotineiras em casa e no trabalho por causa da enfermidade, e isso afeta a sua saúde mental com sintomas ansiosos e, às vezes, depressivos. Especialmente se o paciente precisa ser internado numa unidade de tratamento intensivo, isso causa muitas fantasias de medo, morte, invalidez, porque geralmente a UTI ou CTI tem em si o estigma de ser um local de pacientes graves com risco de morte. E aí os sentimentos do paciente numa UTI precisam ser compreendidos pela equipe de atendimento e ao ele receber atendimento psicológico. Isso pode produzir alívio da ansiedade, do medo e da tristeza de tal modo que previne complicações psicossomáticas. Estudos sobre as reações emocionais de pacientes internados em hospitais têm mostrado que quanto mais o paciente se tornar familiarizado com o ambiente hospitalar e com as pessoas que fazem parte da equipe de tratamento, melhor será a adaptação desse paciente à internação hospitalar e menor poderão ser as crises emocionais. É muito importante que o paciente internado no hospital cultive pensamentos de esperança, de melhora e de receber alta. Atitude de esperança e confiança na equipe médica e fé religiosa contribuem para uma melhor e mais rápida recuperação. Estudos já mostraram que pacientes internados que oravam, recebiam orações e cultivavam pensamentos de esperança tiveram menos necessidade de antibióticos, menos complicações clínicas e menos tempo de internação. Importante é o paciente falar, porque falar ajuda a curar. Falar do medo, da dor, da incerteza, da ansiedade, da tristeza, do medo de morrer. Então, precisa ter alguém que ofereça um ouvido acolhedor, compreensivo e empático. Isso é fator curativo para o paciente internado. Não é possível ignorarmos que o final pode não ser a cura tão desejada diante da perda de uma pessoa querida que morre. Temos dor, essa dor tem um tempo para ser processada. Não tem como acelerar a sua resolução. Cada indivíduo lida com ela de uma forma pessoal, mas todos a enfrentamos por causa da perda. Essa dor vai passar. Fale dela, desabafe, chore o que precisar. Olhe para cima, olhe para frente e siga sua vida na força que o Senhor Jesus lhe dá. Cultive a esperança de reencontro possibilitada pela ressurreição dos que se entregaram e se entregam plenamente a Deus. A palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e isso ocorrerá quando Jesus retornar em breve, e estes serão levados juntos para o céu e estarão para sempre com o Senhor. Há esperança e ela nunca morre. Eu quero honestamente que você tenha esperança de uma vida onde não haverá dor e sofrimento. A revista Esperança Mente Feliz, escrita por mim, vai te ajudar a encontrar paz em meio ao caos. Nela eu vou tratar de diversos problemas emocionais e estão associados aos acontecimentos que nos sobrevêm. Você quer encontrar a cura para a sua dor? Então ligue para a gente e peça essa revista Esperança Mente Feliz. É só ligar para o número operadora 12 21 27 31 21. Eu vou repetir, operadora 12 21 27 31 21. Você vai receber essa revista de graça aí na sua casa. Você também pode pedir essa revista pelo WhatsApp.
E o número é operadora 12 98244 4449. Vou repetir, operadora 12 98244 4449. Muito obrigada, doutor César, por trazer mais esse assunto aqui da revista Mente Feliz pra gente, nesse Claramente Especial. Semana que vem tem mais, tá bom? Olha só, chegou a hora de você ficar por dentro aí das notícias de saúde dessa semana. Já tá por aqui a Sarinha. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Flá? Boa tarde a você que está nos ouvindo. E hoje tem notícia vindo da minha cidade, acreditam? Um estudo lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ah, então vamos ficar atentos aqui para ver quais são essas notícias. Começa agora o Boletim de Saúde. Imagine só viver cerca de 25% a mais. Essa realidade pode estar mais perto do que se imagina. Pesquisadores do Reino Unido e de Singapura descobriram um medicamento que pode aumentar 25% a expectativa de vida de camundongos. Por enquanto, os testes não foram feitos em humanos, mas o estudo acredita que o remédio pode ter um efeito semelhante em idosos. Os pesquisadores descobriram que se desligar uma proteína chamada IL-11 pode prolongar a vida, além de reduzir doenças que estão relacionadas à terceira idade. Os camundongos não tratados com medicamento viviam cerca de 120 semanas. Após receberem a injeção do anticorpo anti-IL-11, a expectativa aumentou 22,4% em machos e 25% em fêmeas, ou seja, foi de 120 para 155 semanas. Essa proteína é conhecida por ter efeitos inflamatórios e, ao utilizar o medicamento para combatê-las, o risco de inúmeras doenças reduziram significativamente. Enquanto os pesquisadores vão realizando os ensaios clínicos e estudando outras possibilidades, nós podemos e devemos fazer a nossa parte e evitar alimentos inflamatórios como açúcar, fritura, ultraprocessados e carnes. Um estudo publicado na semana passada revelou que crianças que mudam de casa com frequência têm 40% mais chances de terem depressão na vida adulta. A pesquisa foi feita na Dinamarca com quase 1.100.000 habitantes e analisou o índice de mudanças nos primeiros 15 anos de vida. Pela primeira vez, o estudo descobriu uma relação entre mudanças constantes de casa na infância e a depressão na fase adulta. Um juvenil dos 10 aos 15 anos que se muda apenas uma vez tem 41% mais de chance de vir a adquirir a doença. E olha, se a mudança for 2 ou mais vezes, as chances de se tornarem depressivas na fase adulta dispara para 61%. Um estudo anterior apontou que viver a infância em bairros de baixa renda também aumentam as chances de depressão. Mas o efeito da mudança de casa é ainda maior. Quando as crianças estão construindo sua rede de apoio, se envolvendo na escola, igreja, esportes, fortalecendo as amizades, é uma fase muito importante. E se adaptar a algo totalmente novo em uma nova casa, uma nova cidade, pode ser perturbador para as crianças. Os pesquisadores analisaram pessoas dinamarquesas, mas acreditam que os resultados são semelhantes em todo o mundo. Agora, um outro estudo realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, revelou quais são os aparelhos mais sujos da academia. Pesquisadores analisaram 120 avaliações, sendo 48 inspeções visuais, 48 testes de sujeira e 28 testes pelo método de fluorescência, tanto na academia privada quanto na pública. O estudo foi realizado em locais que possuem alta rotatividade e constataram a sujeira que invisível é encontrada em maior quantidade em 3 aparelhos. O leg press, que você está vendo, o halter de 8 quilos e o aparelho chamado voador. Já as sujeiras visíveis a olho nu, os números são assustadores.
95,8% dos equipamentos da academia pública e 33,3% da rede privada. Ambas estão inadequadas e necessitam ser revistas. Na academia pública, possuía somente um dispenser de álcool 70% e ainda 100 toalhas de higienização. Em contrapartida, com os 17 dispensers e portas-toalhas na academia particular. Então, mostra que realmente faz toda a diferença utilizar o álcool 70%. É importantíssimo que a gente utilize esses equipamentos durante o treino para prevenir a proliferação de gripe, conjuntivite, Covid-19, diarreias, entre outras doenças. Se possível, lave também as suas mãos constantemente durante o treino com água e sabão no banheiro e assim que chegar em casa, retire as roupas do treino. Interessante, né, Flávia? A gente que está sempre indo na academia, devemos redobrar os nossos cuidados. Pois é, gostei dessa dica aí também, porque às vezes fala, não precisa limpar. Limpa sim, gente, para sua saúde e para sua segurança, tá bom? Sara, vem para cá, olha, vem, porque você vai me ajudar não só a ver como faz essa receita, mas vai me ajudar a fazer essa receita também. Olha esse só. Bolinho de couve-flor, olha que charmosinho, parece crocante também. Que delícia. Tá preparada para essa receitinha? Preparadíssima. Próximo bloco. Olha, você se prepara aí também que na volta a gente te ensina a fazer esse bolinho de couve-flor. Até já!